Queremos cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos e amigos. Estamos chegando aí para mais uma escola bíblica dominical, que é transmitida aqui no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Baixo Guandu, Espírito Santo, onde nós temos o nosso pastor presidente, Jamir Olímpio Batista. Quero dizer a você que é um prazer de estar chegando no seu lar, onde que você esteja, onde estaremos aqui participando desta breve escola dominical, que estará acontecendo no dia 15 de outubro, que é a nossa lição 3. E lembrando, que dia 15 de outubro é dia do professor. Queremos antecipar aqui, parabenizar todos os professores que estão no desafio do dia a dia no ensino e também os nossos professores de toda a escola dominical do Brasil e do mundo inteiro, que tem esse desafio também de estar sempre voltado em transmitir a boa palavra de Deus, e sabemos que isso é um privilégio para os mesmos. E aqui nós vamos ver a nossa lição. O tema da nossa lição vai falar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. É o tema da nossa lição. E lembrando, como falamos aqui quando é nos dada a oportunidade, a nossa escola dominical, quando é transmitida online, nós fazemos de uma maneira mais resumida, mais simplificada, mas trazendo para você, mas mesmo assim, a importância desses assuntos que é levado aqui, sempre na nossa transmissão do nosso canal da Assembleia de Deus de Baixo Guandu, Espírito Santo. E aqui vemos aqui o texto áureo, que está escrito: disse mais, pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel, e também para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 49, e o versículo 6. E a verdade prática diz: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos que militam pela salvação das almas perdidas. Então aí está aí o texto áureo que nós acabamos de ler e também a verdade prática que está mencionado na nossa escola dominical, na nossa lição de hoje, dia 15 de outubro de 2023. E a leitura bíblica em classe, estaremos somente fazendo aqui a citação do assunto que vai decorrer dentro desta lição, que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, 9, 17 e 17 a 22, e está também em Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 2. Então, você tem a sua lição, ou você pode conferir na sua Bíblia Sagrada, aí é o assunto que estaremos decorrendo, falando aqui desse assunto importante, dessa missões transculturais no Antigo Testamento. Nós vemos aqui, queridos, já na introdução, veja bem que o comentarista mencionou. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. E essa lição tem o propósito de considerar a nação Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Serepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive. E finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como o conhecimento hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel, como povo escolhido de Deus. É o que nós estamos já falando aqui no início, como nós acabamos de mencionar aqui o texto áureo. Vemos, queridos, que nesta lição temos o propósito de estudar a missão do Antigo Testamento, observando aqui dentro do subsídio do professor, e aí nós podemos aqui até fazer menção. Para isso, temos um elemento importante, que é a nação de Israel, o amor de Deus manifestado, não é isto? Então nós vemos aqui, dentro desse conteúdo dessa lição, onde estaremos falando aqui em 3 tópicos, como eu já falei, somente em maneira resumida, mas para que nós possamos ter um entendimento e vermos o grande amor de Deus que, através de uma nação, abençoando a todas as demais nações sobre a terra. Isso estamos falando da nação de Israel. E aqui nós vemos aqui no primeiro tópico,
Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Olha só que algo importante quando Deus tem um projeto dentro de uma nação e naquilo que ele propôs dentro dos seus desígnios de abençoar esta nação e também sendo um povo escolhido para um propósito missionário. Estamos aqui lendo somente um pedaço só para nós fazermos uma compreensão melhor. Vemos aqui no primeiro ponto, do primeiro tópico, o plano de Deus. O Senhor nosso planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Não é isso, né? É o que nós já estamos vendo aqui à luz das Sagradas Escrituras, dentro desse conteúdo importantíssimo que nós já estamos falando para você e você está nos acompanhando. E aí nós podemos ver também quando o Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. E dessa forma os israelitas deveriam ser testemunha de Deus. Porque nós vemos aqui, queridos, como nós acabamos de ler aqui no primeiro ponto, e vemos aqui no ponto 2, a falha de Israel, como todos já sabem e como todos já têm aprendido, sempre na nossa escola dominical falamos e relevamos, e aí nós sempre temos a oportunidade de nós frisar a falha de Israel, o povo de Israel como a nação escolhida. Mas muitas das vezes eles falharam no plano salvífico através de Jesus Cristo. É o que nós vemos aqui, que o comentarista até fez um breve comentário, que os israelitas, eles contaminaram com as religiões pagãs e povos vizinhos. Isso você pode ver tudo dentro da história, onde esses povos, vemos ali os relatos bíblicos, de eles, vamos dizer assim, decaíram, né? Falharam no plano da salvação dada pelo Senhor. Porque sabemos, como nós aprendemos na palavra de Deus, que a salvação veio para Israel, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que aquele recebessem, têm o poder de serem filhos de Deus. Então nós vemos aqui que no decurso aqui da nossa lição, vemos aqui no primeiro tópico, o povo sendo escolhido dentro do plano de Deus, mas também o povo de Israel tendo esta falha em questões desse assunto que nós estamos trazendo para você. Mas nós podemos observar aqui no ponto 3, tudo Deus tem um propósito para realizar, para que venha trazer o benefício, né, para todos aqueles que têm abraçado a sua verdade. Mas nós vemos aqui no ponto 3 que teve uma contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. E aí nós podemos até ler esse pedaço. Por exemplo, os judeus receberam e perseveraram no Antigo Testamento. Ao traduzir o grego, a língua mais usada daquele período, e além dos escribas judeus, manteve viva a ideia que um dia os povos e as nações ouviriam uma palavra de Deus. Não é isso? Então isso aqui, queridos, podemos observar dentro desse primeiro tópico, Israel sendo um povo escolhido para um grande propósito missionário, e vemos esses 3 pontos dentro desse conteúdo, né, que nós acabamos de ler e fazer aqui essa breve menção, para nós termos um entendimento dentro desse tema que nós já estamos falando e você está nos acompanhando. E agora nós vamos para o segundo tópico, o amor de Deus com outras nações. Uma coisa que nos chama a atenção aqui, é isso aqui que valeria um tempo mais aplausível, como já falamos, mas somente para nós termos um entendimento breve dentro desse assunto, dizendo o amor de Deus para com todas as outras nações. Então está registrado aqui em 3 pontos, os olhos de Deus sobre todos os povos, e vai falar também sobre a viúva de Serepta e o profeta Elias, e também a missão de Jonas em Nínive. E aí nós podemos observar aqui no ponto 1, onde estamos falando os olhos de Deus sobre todos os povos. Como nós vemos aqui, queridos, dentro daqui da nossa lição, e nesse ponto 1, faz até a menção aqui de um breve soldado, Jonathan Brown, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para as missões, e afirma que desde o início Deus mantinha os seus olhos em todas as nações e povos. Está vendo só que coisa importante? Isso faz até lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce
não perecesse, mas que tenha vida eterna. Então nós vemos aqui que Israel falhou, mas isso na onisciência de Deus, ele já, dentro do seu projeto, que conhece todas as coisas, ele já tinha elaborado este grande amor por todos os povos na terra. E aqui vale até continuar. Podemos perceber isso no capítulo 40, 55 do livro do profeta Isaías. Não é isso? E aí nós podemos aqui estar até frisando os livros proféticos, onde encontramos profecia de restauração, incluindo o dia futuro entre o qual todas as nações estarão entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações também é clara no Antigo Testamento. Então nós vemos aí esse grande amor de Deus, como nós já falamos aqui na nossa escola, transmitindo online, sempre mencionamos, se nós compararmos o grande amor de Deus, não tem como comparar, o grande amor de Deus é infinito, ele não tem distância, não tem, vamos dizer assim, barreira, o amor de Deus é infinito. Claro que vale nós ressaltar, Deus é amor, mas também nunca podemos esquecer que ele também é justiça. E aqui dentro do conteúdo do ponto 2 também, vai falar sobre a viúva de Serepta e o profeta Elias, como a narrativa é muito sim extensiva para nós abranger esse conteúdo, mas nós vemos aqui como também Deus usou formas, para que venha causar, essa maneira que nós estamos vendo aqui, que estamos falando sobre missões, e aí através do Velho Testamento, vemos Deus abençoando todas as nações. E algo que nos chama a atenção, que já estaremos aqui para o ponto 3, falando sobre a missão de Jonas em Nínive. Como nós sabemos, a escrita aqui registra muito bem que Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para o estrangeiro. Não é por isso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. E aí, continuando, mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre os que de maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater, e sobre os ninivitas, e com consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos departamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos o jejum e a oração, e por isso o juízo não recaía sobre eles, como a cidade não foi condenada. Em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia o Senhor fez ver que ele ama a humanidade toda. Não é isso, né? Então, nós queridos irmãos, vemos que Deus não tem acepção, raça, cor, vamos dizer, todas as nações, o amor de Deus abrange em todos os sentidos. Então, fica definido aqui no segundo tópico, que por meio do relato da viúva de Serepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Então está aí esse conteúdo importante que nós estamos aqui levando para você e você está nos acompanhando. E aí agora nós vemos no terceiro tópico, onde vai falar a aliança de Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Aí podemos ver o resultado disso tudo que nós estamos aqui falando e de tudo aquilo que está no conteúdo da nossa lição, biblicamente, vamos dizer, falando, registrando aqui a resposta, da aliança de Deus, onde ele tem um propósito, onde ele traça os seus desígnios e aquilo que ele elaborou e aquilo que ele projetou. Porque nós sabemos que a salvação Deus planejou e o Filho a executou. E hoje nós temos o Espírito Santo que trabalha nos corações de todos os povos, onde Deus quer salvar, onde Deus quer restaurar e onde Deus quer fazer, vamos dizer assim, a pessoa, uma nova criatura, como nós temos sempre aprendido na palavra de Deus, que o propósito de Deus é esse. É por isso que muitas das vezes
temos essa responsabilidade, até através de uma transmissão como essa, de transmitir as boas novas de salvação, de mostrar, né, que a realidade e o projeto de Deus para com todos os povos é que todos venham ao arrependimentos e que todos larguem a vida errante e venham para Deus abraçar esta verdade. E aí nós vamos ver aqui a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Olha só que coisa importante. Nós vemos aqui que está em 2 pontos. Vamos ver aqui o primeiro ponto, a aliança de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Assim, ele estabeleceu alguma aliança com o homem, a fim de tornar conhecida sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. E por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Então aí você vê que é o resultado disso tudo que nós já temos falado aqui e você tem participado. E aí nós vemos no ponto 2, a aliança incondicional e condicional. O que quer dizer isso? Vamos ler aqui. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, ao conceder de sua própria iniciativa, bênção para aqueles com quem compactua. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, e segundo as condições preestabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial que resultou no advento do Senhor Jesus, como Salvador enviado por Deus ao mundo. Não é isso, né? Então, isso aí é todo o resultado que nós acabamos de falar e de mencionar, como eu volto a dizer, repito, né? Estamos aqui somente de uma maneira mais resumida, de uma maneira mais trazendo aqui esses pontos importantes que está registrado na nossa lição, mas tendo essa importância de levar para você através dessa transmissão e esse tema importantíssimo, né, que Deus traçou dentro das missões transculturais no Antigo Testamento. Então fica definido aqui que há alianças condicionais e incondicionais na Bíblia que tornam conhecida a glória de Deus entre todas as nações. E agora nós vamos aqui para a conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. E por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações e a sua glória, e entre todos os povos, e as suas maravilhas. E aí, continuando, essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo e também o tema da nossa próxima lição, que vai também falar das missões transculturais no Novo Testamento. Queridos e amados irmãos, então esse aí é o resultado disso tudo que nós acabamos de fazer, essa breve escola que estamos aqui chegando ao final. Então, podemos ter essa compreensão, o resultado disso tudo que Deus chamou o povo de Israel, onde nós vemos que Deus chamou essa nação para ser um povo missionário, não é isso, né? E aí podemos afirmar que através dos israelitas deveriam ser servos e testemunha de Deus. E fica definido também, que nós aprendemos nessa lição, que Deus tornou Israel diante de outras nações, né? Onde nós vemos que Deus tornou Israel uma bênção para todas as nações. E aqui nós temos aprendido também, como eu falei aqui, não entramos dentro do assunto, onde também o relato da viúva de Serepta e o de Jonas, né? Onde ele foi responsável de anunciar a mensagem de salvação para que aqueles povos arrependessem dos seus pecados e de toda a sua vida errante.
E aqui também nós vemos também que nós temos aprendido das alianças incondicional e condicional, como nós acabamos de ler agora e você nos acompanhou, e também nós aprendemos também quando Deus estabeleceu o homem, a qual foi o propósito disso, né? Por meio das suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, não é isto, né? De alcançar mundialmente o resultado do advento do Senhor Jesus como Salvador, porque sabemos que o rei Davi, quando nós vemos ali, faz parte, né, da genealogia dos povos, né, de Israel, e a qual veio a salvação através de Jesus Cristo. Queridos, reconhecemos que esse assunto aqui valeria falarmos mais o conteúdo, mas eu acredito dentro dessa breve escola dominical, deu para nós termos uma breve compreensão e de ver esse tema importante que nós aprendemos com vocês, e temos certeza que cada dia que você está voltado em aprender mais da palavra de Deus, você será bem-sucedido, e creio eu que não tem algo melhor, como estamos voltados para nós aprender mais da palavra de Deus, que a palavra de Deus é que enriquece a nossa vida espiritual, é o alimento espiritual que nos dá sustento para cada dia nós temos o desafio de seguir a nossa jornada cristã. Estaremos encerrando aqui, fazendo uma oração por você e também para todos os professores, né, como já falamos aqui no início, e temos certeza, né, que Deus possa nos conceder cada dia a sua graça e que possamos aprender cada dia mais, ser bem-sucedido em aprender a boa palavra de Deus. E encerramos aqui também, querendo agradecer a sua participação, e volte a estar conosco na próxima transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical, e dizer, também será um privilégio você também fazer uma visita. Nós temos aqui no nosso templo sede, a nossa escola começa às 8 horas da manhã, às 7h30 tem um período de oração, e as congregações também têm os mesmos horários, algumas têm uns horários diferentes, mas venha nos fazer uma visita, aí você terá um espaço maior de fazer uma pergunta, de debater, venha aprender juntamente conosco mais a palavra de Deus, porque não tem algo melhor, vale mencionar, né? Estarmos voltados para aprender mais as Escrituras Sagradas. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por este momento tão maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, Pai, de estarmos aqui mais uma vez nessa transmissão, onde nós temos transmitido a Tua Palavra, e nós somos gratos pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, e também para os professores. Ó Senhor, sabemos que os desafios na parte do ensino têm sido muito grande, mas que o Senhor venha estender as Tuas mãos para cada um que está nos assistindo e a cada um que teve essa oportunidade de estar conosco nessa transmissão. Também podemos também afirmar os nossos professores da nossa escola bíblica dominical. Senhor, muitos têm tido seus desafios, perdido noite de sono para fazer pesquisa, para especular, para trazer sempre esse conteúdo maravilhoso de nós aprender mais da Tua Palavra. E cremos, ó Pai, que não tem algo melhor quando o Senhor está com as Tuas mãos estendidas para abençoar a cada um. E eu creio que neste momento, Pai, que a bênção do Senhor chegue na vida de cada um e que o Senhor venha nos conceder cada dia a Tua graça e a Tua misericórdia. Pai Santo, é o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica aqui e eu despeço a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.